Aos ouvintes que estão no YouTube, uma boa tarde de salvação. Aos irmãos, eu saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Pedro, da Igreja Primitiva dos Apóstolos, a família de Jesus. Estou aqui na minha humilde residência para gravar este vídeo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um pequeno texto, ou melhor, um pequeno versículo, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 16, o versículo 15 e 16, que diz: Disse Jesus: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que eu lamento nos dias de hoje em que estamos vivendo, o evangelho está de maneira mascarada. Segundo a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vemos um dilema do evangelho, crentes abrindo ministério e mais ministério, cobrando dízimos, interessado unicamente no dinheiro, fazendo acepção de pessoas. Os que dão dízimo alto são bem tratados, mas os que dão dízimo baixo ou até mesmo não dízimo são muitas vezes desprezados. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo não fez a acepção de pessoa. Nós da Igreja Primitiva dos Apóstolos, a família de Jesus, abrimos este ministério com esse objetivo de não cobrar dízimo de ninguém, porque a Igreja dos Apóstolos não cobravam dízimo. Era uma igreja que seguia pela fé e cada um contribuía segundo o desejo de seus corações. Eu até mesmo muitas pessoas que tinham seus bens vendiam suas propriedades e depositavam os pés dos apóstolos para que comesse junto com aqueles que não tinham, e eram unanimemente no partir do pão. Mas hoje não. Se nós olharmos para o Salmo, diz que o cão bom consome que os irmãos vivam em união, mas hoje não é mais a união, é a união. O pastor metendo a unha no bolso do coitadinho, que muitas vezes tira o dinheiro de pagar a sua água, a sua energia, para levar o dízimo para que o pastor se encha. Não estou dizendo daquele pastor que não faz divisão de ninguém, daquele pastor que não faz acepção, daquele pastor que não vive aplicando o capital, daquele pastor que não faz discernimento de ninguém e prega a palavra de Deus. Estou falando aqui daqueles pastores que abrem a igreja unicamente para fazer tudo que é tipo de comércios dentro da igreja, lançando envelopes de 50, 70, até 100 reais, oprimindo as pessoas para tirarem o dinheiro das pessoas. Mas a Igreja dos Apóstolos não foi desse tipo, não foi dessa maneira. O apóstolo Paulo era um missionário, ele mesmo fabricava tenda e vendia para não cobrar dinheiro de ninguém. Diz a Bíblia que o dinheiro é a raiz de todo mal, de toda amargura, e nós vemos em muitos milionários crentes que começaram do nada e hoje provavelmente dos dízimos dos irmãos têm as suas mansões, os seus iates, os seus aviões, e os coitadinhos estão do mesmo jeito que estavam. Muitos fazendo proposta com revelação muitas vezes falsa, as pessoas sarando com a sua aleluia, com a sua fé e acreditando no malandro e dele debulhar dinheiro para o malandro, e o malandro não está aplicando na obra de Deus. Não estou falando dos missionários, que no caso dos missionários que estão sofrendo, estão vivendo com merreca para ir pregando a palavra de Deus. Estou falando de pastores folgados que vivem nas suas igrejas sendo mercenário. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E os crentes também, eu quero dizer um recado para você. Você que vai na igreja, levanta a mão, vai na frente, muitas vezes chorando, aceita Jesus Cristo como Salvador, mas você não muda de vida.
Você tem que mudar de vida, tem que mudar a tua vida, tem que ser uma nova criatura. Porque se você, dentro da igreja, puxando o saco de um pastor, você não vai ganhar salvação. Ali ainda não é o céu. Aleluia. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Será, ainda não está salvo. Tudo vai do que você faz nesta vida, da tua santificação. A Bíblia diz que nós ser santos, santificar em tudo, sem a qual não podemos ver o reino de Deus. Eu me sinto envergonhado com esse evangelho de hoje, que vive pregando só ganhando dinheiro e não dando bom testemunho, muitos devendo não pagam, vive as suas vidas arrogantes de qualquer maneira, mas o fim está aí, está próximo. A Bíblia diz que quando viste de rumores de guerra, terremoto, fome, peste, estava próximo o fim, e este evangelho do reino, quando for pregado a toda criatura, então virá o fim, e já está chegando o fim, mas você está dormindo um sono profundo. Você está na igreja brincando de ser crente. Dentro da igreja você é crente, mas fora você não é. Você segue a tua vida como bem entende. Nós não podemos ser dessa maneira. Nós temos que ser o que somos dentro da igreja. Temos que ser fora da igreja para louvar e exaltar o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro desses poucos minutos que eu estou falando para você que vai ouvir esta pregação, que muitas vezes você não dá crédito, não dê ouvido a pastores que diz que você é obrigado a dizimar, que você, se você não dizimar, você está roubando de Deus. Aleluia. Quando Jesus veio buscar morrer por nós na cruz do Calvário, ele nasceu de uma virgem mulher, aleluia, e diz que veio buscar um povo que estava completamente perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os dizimistas também estavam perdidos. Agora, como eu posso dizer para você, como muitos pastores dizem, reparam as igrejas tradicionais, diz que vive somente a graça, mas quando chega na hora de cobrar dízimo, dá um pulo lá atrás e cai lá em Malaquias, que é o último livro da lei, no capítulo 13 e o versículo 10. Mas Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 23 e versículo 23. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos achar e vamos ler para ver o que diz a palavra do Senhor sobre o dízimo aqui em Mateus capítulo 23 e versículo 23. Diz a palavra: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deves, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus, no entanto, não falou que era para parar de entregar dízimo. Quem tinha os seus costumes de entregar dízimo, para o Senhor o faz, quem não tem, para o Senhor não faz, simplesmente isso. Mas como nós seguimos na igreja primitiva dos apóstolos, a família de Jesus, porque nós vemos um exemplo que teve na igreja primitiva, quando os apóstolos estavam aqui na terra. Lá não se cobrava dízimo, diz a palavra de Deus que cada um contribuía segundo o desejo do seu coração. Diz também que uma pobre viúva, Jesus via todo mundo colocando as ofertas, aleluia, de repente uma viúva tira uma moedinha e coloca dentro da salva. Jesus disse: essa deu mais oferta que todos, mas tudo ficava abismado, porque ela colocou somente uma moedinha. Jesus disse: ela colocou tudo o seu sustento. E estes colocavam do que se despejava, do que sobrava, melhor dizendo. Agora, como que pode eu chegar e dizer que o fulano de tal, que ganha seus R$1.000, é obrigado a me dar R$100 da igreja? O que ganha 10 mil é obrigado a me dar R$1.000? Porventura eu não estou roubando? Eu roubando, eu tenho que trabalhar para me sobreviver. E se a igreja do Senhor, conforme vai crescendo, Deus vai dando o seu jeito da igreja permanecer na terra. Porque a porta que Deus abre não é fechada, mas a porta que Deus fecha, ninguém mais pode abrir. Eu agradeço esta pregação, estes poucos minutos que aqui estive na frente deste celular, gravando este vídeo para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu digo a você: abra teus olhos, veja em que igreja você está, faça a prova de Deus,
Deus quer o homem puro de espírito. O dadismo significa um sacrifício. Está sacrificando porque está tirando a sua água da energia, está tirando a sua água da luz, aleluia, está tirando a sua água, o seu dinheiro da água, melhor dizendo, está tirando o seu dinheiro da água. Eu fiz uma confusão, misturei tudo aqui. Está tirando o seu dinheiro da água, está tirando o seu dinheiro da luz. Está tirando o dinheiro, talvez, do leite da criança. Está fazendo um sacrifício. Quando Davi, aleluia, ele caiu em adultério ali com Batseba, pode ler no Salmo 51 o que Davi falou. Nós podemos até ler a respeito disso, o que Davi falou a respeito do que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer de nós o sacrifício. O Senhor quer de nós a obediência. É isso que Ele quer de nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ver se nós achamos aqui. Salmo número 51, vamos ler tudo. E eu quero, meu amado ouvinte, que quando você ouvir esse vídeo, preste atenção no que diz esta palavra, para que você parar de pensar que Deus quer o sacrifício teu. Não, Deus quer a tua obediência. Olha o que disse Davi, na oração dele: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde de mim a tua face dos meus pecados e apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor, pois não te deseja em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocausto. Encerrando aqui no versículo 16, o que Davi falou, que o Senhor pois não deseja o sacrifício, Ele deseja a nossa obediência. Se tu se converteu, faz bem, mas procure mudar de vida. Procure mudar a tua vida. Procure buscar santificação. Tu, às vezes, pode dizer na tua igreja, dizer que Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro. Ele não está a fim de levar só o teu coração. Ele estaria cheio de coração pulando lá no céu. Aleluia. Ele quer nós purificado de corpo, alma e espírito, certo no nosso negócio, bom no nossos testemunhos, aleluia, em obediência, em louvor, em oração, a cada passo, a cada momento, porque não adianta, quem sabe, eu ficar ali 20, 30, 40, 50, até mesmo uma hora de joelho dobrado direto, ou orando a Deus. Porque o próprio Jesus falou que nós não é por muito falar que somos ouvidos. Porque quando nós vamos pedir, Deus já sabe o que nós necessitamos, já antes de nós pedirmos. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então preste bem atenção. O fim está próximo. Se aproxima, não demora muito para vir a Terceira Guerra Mundial. Muito em breve Jesus está te pegando de surpresa, vindo das nuvens de glória, para buscar e levar a igreja para a sua glória.
Mas se você não estiver certo com Deus, se você não se arrependeu, se nós, vamos dizer, a minha pessoa aqui nessa lei, se nós não se arrependermos, se nós não levarmos a nossa vida com sinceridade diante de Deus, estamos perdendo o nosso tempo. Por exemplo, eu toco, eu canto, eu não sou músico tão bom, eu não toco muito bem acordeon, mas para bailinho do interior, eu tocaria muito bem como toquei no passado. Se fosse para me seguir a minha vida de qualquer jeito, eu não estaria aqui muitas vezes dando murro no meu trabalho para ganhar o meu sustento. Eu estaria então tocando os meus bailinhos pelo interior e vivendo da música como eu vivi muito tempo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas não, quando eu abandonei o mundo, eu quero abandonar de uma vez por todas. Eu quero servir ao meu Jesus com lágrima, com pranto, pedindo ao Senhor que liberte nós de todas as coisas erradas, para que possamos ver a salvação do Senhor, porque não estamos seguindo o Evangelho de Deus numa brincadeira, mas sim estamos seguindo para herdar a salvação que o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue precioso e veio buscar e salvar tudo o que se havia perdido. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.